Já falei que o toyotismo tem dois princípios básicos, vamos ver agora o segundo. A fabricação com qualidade. Primeiro foi a eliminação de desperdícios, agora a fabricação com qualidade. Produção sem defeitos. Já expliquei que eles reclamavam dos gastos, dos custos que tinham com reparos e às vezes até com refugos. Então eles partiram para fazer a produção sem defeitos. Fazer certo da primeira vez. O japonês tinha muito pouca chance de se recuperar. E não esqueça, após a Segunda Guerra Mundial, em 50 anos de um país destruído, eles se transformaram na segunda maior economia do mundo. Hoje já são a terceira, mas isso é absolutamente louvável o que eles conseguiram. Correção de erros e suas causas fundamentais. Quando os erros surgem, nós temos que descobrir qual a causa e não simplesmente consertar o erro na ponta. Temos que ir lá no início buscar a causa e consertar a causa, para que aquele erro não volte a ser cometido. A introdução dos círculos de qualidade, de extrema importância. Teremos um slide específico para isso, com a criação de Kaoru Ishikawa. Defeito também é desperdício. Então, como eles precisavam zerar os desperdícios, eles também deveriam zerar os defeitos. Afinal, defeitos também são desperdícios. O toyotismo combina produção em larga escala, com qualidade e preços baixos. Aí você pode me dizer, Sandro, Ford já fazia isso já era presente no Fordismo. E eu vou te dizer, a larga escala sim, foi o Fordismo que trouxe para a indústria automobilística. Os preços baixos também. Agora a qualidade da Toyota era extremamente superior à qualidade que a Ford conseguia. Então, o diferencial do toyotismo vai ser exatamente a questão da qualidade. E é por conta disso que a partir da década de 1980, os japoneses passaram a liderar o mercado interno dos Estados Unidos, onde se vende mais carro japonês do que carro estadunidense. Utilizando a ferramenta do design, vindo da tradição italiana, a Toyota alavancou a sua produção automobilística. Ou seja, quando a Toyota resolveu partir para a sua aventura global, partir para a exportação, ela percebeu que o desenho dos veículos não agradava fora do Japão. Então o que é que ela fez? Ela partiu para contratar designers italianos para desenhar os seus veículos. A Itália, a gente sabe, é a meca do design no planeta, então os veículos da Toyota passaram a ser veículos japoneses com tecnologia japonesa, mas com design italiano. 5. Chegamos à produção flexível que eu já tinha citado anteriormente. A produção em pequenos lotes, sempre em função das encomendas recebidas, é a tal da demanda puxada. Nada de produzir antes de ser encomendado. Então, a gente só produz depois que o pedido chega. O toyotismo devolve aos operários a autonomia de calibrar as máquinas que operam, o que havia sido suprimido pelo Fordismo. Por que o toyotismo consegue levar isso de volta? Primeiro que o toyotismo precisava da ideia da produção flexível, porque a realidade já era outra. Era inimaginável, após a Segunda Guerra, você está produzindo só um veículo e só de uma cor. O próprio Ford, no final da década de 20, virada para a década de 30, ele já tinha começado a produzir outros veículos com outras cores. Já não era mais só o Ford T na cor preta. Então, era preciso ter uma produção flexível de uma forma inteligente. E como o Fordismo tinha suprimido o poder de calibrar as máquinas pelos operários, porque os seus operários não tinham a disciplina para respeitar a calibragem que ele determinava, até porque muitos daqueles ainda haviam sido artesãos de veículos, estavam acostumados a fazer tudo do seu jeito, a Toyota não tem esse problema. A Toyota conta com uma disciplina muito maior por parte da sua equipe, uma obstinação muito maior por reconstruir o Japão destruído, e ela consegue de fato fazer um modelo de produção flexível em que as pessoas respeitem as calibragens corretas a partir de determinado sinal que recebiam e reconfiguravam suas máquinas. E o incrível é que para parar a esteira de produção da Toyota e conseguir reconfigurar todo o equipamento para a produção de um novo modelo, eles levavam apenas 3 minutos parados, que é o tempo de setup. Se você me perguntar, Sandro, qual era o tempo do setup de Ford? Não existia. Se Ford só produzia lá, como naquela fase que a gente estuda, se Ford só produzia um veículo de uma cor, não tinha setup. Setup seria apenas para a manutenção das máquinas.
ou para algum conserto. Para conserto não, tempo determinado, depende da situação. Para manutenção, ele não precisava parar a esteira para fazer manutenção, porque ele não trabalhava os 3 turnos, podia fazer a manutenção no 3º turno. Então ele não tinha um tempo de setup previsto, ele não tinha isso avaliado. Agora na Toyota, com a premência da produção flexível, então eles tinham uma avaliação muito forte e conseguiram um número bastante interessante, bastante reduzido, porque o tempo que a esteira está parada para setup, você está deixando de produzir. Ou seja, se Ford produzir um carro a cada 24 segundos, se ele parasse a esteira por 3 minutos, ele deixaria de fabricar mais que 7 veículos. Isso, para ele, era impensável. Já na Toyota, isso passou a ser interessante, passou a ser importante, porque o cliente exigia a produção flexível. Várias cores, vários modelos. E chegamos então a um outro slide que eu já havia antecipado também, que é sobre os círculos de qualidade, a criação de Kaoru Ishikawa. A ideia de círculo vem da ideia de que todos reunidos numa mesa redonda, onde todos têm o mesmo poder, onde todos têm a obrigação de ouvir e todos têm o direito de falar. Então ninguém é mais importante do que ninguém. A ideia de Ishikawa é que se existe um problema de produção, digamos, na porta dos veículos, então chama alguém que projetou as portas, chama alguém que projetou a carroceria, chama quem fabrica as portas, chama quem encaixa as portas, chama quem monta a carroceria. Então um de cada setor, e aí eles se reúnem, todos falam, todos ouvem e encontram não apenas a melhor solução, como também a melhor maneira de implementar essa solução. Mas vamos ao detalhamento. Primeiro passo, identificar os problemas que causam prejuízo na qualidade. Então o que é que vai ocorrer? A gente vai precisar listar quais são os problemas que a gente tem. Então é momento de fazer um círculo, percebe quais são os problemas que nós temos, lista esses problemas. 2. Identifica quais são prioritários, ou seja, hierarquiza os problemas. O primeiro problema a ser resolvido é esse, o segundo é aquele, o terceiro é aquele outro. E por fim, propor soluções e formas de implementar para corrigir esses problemas. Já expliquei, é preciso propor a solução e também a forma de implementar. Por quê? Porque falei de 5 pessoas numa reunião, se cada um sai com a mesma solução de problema, mas não decidimos qual é a maneira ideal de implementar, cada um implementa no seu setor de uma maneira diferente. E isso não vai, de fato, resolver o problema que existe. Então nós decidimos qual a solução e qual a melhor maneira para implementá-la. Aí todos os setores envolvidos vão adotar a mesma solução e implementá-la da mesma maneira. Aí sim, teremos sucesso, obteremos êxito na correção do problema. Essa é a contribuição que eu trago do sistema toyotista para a evolução do pensamento administrativo. Espero ter sido claro, espero que você não tenha ficado com dúvidas, mas se ficou, não há problema. Entre em contato que a gente resolve. Um abraço.